Então, o tema de hoje é analgesia multimodal nos pacientes politraumatizados, né? Então, é aquele paciente que chega para a gente ali na emergência, né? Porque sofreu, de repente, um atropelamento, né? Sofreu alguma queda e ele se politraumatizou. Então, a gente vai abordar quais são as nossas ferramentas, né? Qual é a analgesia que a gente vai utilizar para esse paciente, né, Pena? Então vamos começar aí pelo começo, né? O que seria uma analgesia multimodal, Pena? Já que a gente deu o nome de multimodal, né? Então tem que falar que é multimodal. Multimodal nada mais é do que utilizar mais de uma técnica anestésica, ou mais de uma técnica, ou mais de um grupo farmacológico, ou técnicas não farmacológicas também. Então, é associar técnicas, associar fármacos, para combinado a gente ter um efeito analgésico melhor, com menos depressão cardiorrespiratória, menos efeitos colaterais. Então, acho que é a junção. É pegar o melhor de cada coisa, de cada técnica, para a gente dar o maior dos benefícios para o paciente. É isso. Eu gosto muito, né, desse conceito de multimodal, porque foi o que você falou, né? O principal benefício é você reduzir os efeitos adversos, né, de cada fármaco, né? Então, esse é o conceito, né? Muito bom, Pena. E o que você acha, assim, né, que nesses pacientes politraumatizados, é claro que a dor ela vai ser ali um fator, né, um componente muito importante desse paciente que a gente vai precisar abolir, né, sem dúvidas. Mas que outros fatores você considera quando você atende um paciente politraumatizado? Olha, quando a gente fala de politrauma, né, geralmente ele não vem tipo, só quebrou o fêmur, só quebrou, não sei, cara, tem o que causou aquela queda, né, o que causou aquela frase, o que causou aquele politrauma. Então, acho que as coisas que a gente deve pensar sempre é qual a condição hemodinâmica desse paciente, qual a condição Sempre. respiratória, né, que são as coisas ali que vão afetar e que pode matar de uma forma mais rápida. Falando desses dois aspectos, então, a respiração é muito importante e o interessante é que essas duas coisas são afetadas pela dor. Então, até para a gente controlar isso, a gente tem que associar ali o controle da dor. Então, o quadro respiratório a gente tem que controlar, porque senão o paciente evolui de forma muito rápida. O quadro hemodinâmico, ele tem uma condição que, inicialmente, muitas vezes, o paciente que chega com politrauma, ele chega na fase hiperdinâmica do trauma, né, do choque. Então, ele chega, muitas vezes, ali com a frequência cardíaca aumentada, pressão arterial aumentada, mas isso aí é às custas de vasoconstrição periférica, de hipóxia tecidual. Então, isso aí meio que está mascarando o efeito para garantir ali uma hemodinâmica. E, às vezes, quando a gente vai e faz analgesia, ceda muito, não sei o quê, às vezes, com a intervenção ali, a gente acaba, às vezes, deprimindo esse paciente. Então, é um cuidado que a gente deve ter. E outro ponto que a gente não pode esquecer é que o politrauma, Thay, ele pode ser de um animal superrígido, que estava correndo com o seu dono e aí sofreu um trauma, mas pode ser aquele velhinho que estava no 17º andar e já não está enxergando tão bem e acabou e caiu e se quebrou todo. Então, tem que ver as comorbidades sempre. Pode ser uma gestante, pode ser um idoso diabético, cardiopata, então, assim, tem todas as combinações possíveis de comorbidades num paciente aí de politrauma, mais o trauma. Então, acho que tem que ser pensado. E não é incomum, né? Amanhã eu até vou falar mais sobre esse caso, né? Então, amanhã eu vou abordar um caso de um paciente que sofreu um traumatismo crânioencefálico e ele tinha 17 anos e ele caiu do segundo andar, por quê? Porque ele era um paciente diabético, já não tinha mais a visão, né? Ele já era cego e ele acabou sofrendo esse traumatismo crânioencefálico, né? Então, óbvio que ele chegou com dor, óbvio que ele chegou numa condição crítica e era um paciente ali que precisava de uma atenção ainda maior por ser um paciente com mais comorbidades, né, Pena? Sim, com certeza. E isso que você falou não é incomum. Eu já peguei, por exemplo, um cachorrinho que caiu dentro de uma casa grande, né?
que era de 6 metros de altura, mas ele simplesmente estava no segundo andar, ele sempre passou por ali e um dia ele tropeçou. Era um idosinho, e esse, por sorte, não teve nada. Tá? E Que aí, uma sorte vez, mesmo. a me deixou nervoso, porque ela não queria deixar internado, mas foi... É isso, Pena. Eu acho que a gente tem que ter essa visão também, né? Que a emergência ela tem esse mix, né? Às vezes a gente vai atender um paciente que é o livro inteiro, né? O livro da emergência todo está ali num combo, né? De um paciente e que realmente a gente vai precisar ponderar, né, e balancear cada atitude que a gente vai tomar naquele paciente, porque é um paciente que tem poucas reservas, é um paciente que não tolera muitos erros, né, é um paciente que ele tá ali numa linha tênue, né, que a gente não pode errar muito, né, a gente tem pouca janela de erro nesse tipo de paciente. É o famoso paciente crítico. Exatamente. E Pena, no nosso método, né, no método que a gente desenvolveu, que se chama método MIAL, a gente tem um módulo que a gente aborda basicamente, né, essa parte de analgesia, né? A gente fala bastante dessa parte que a gente entende que é muito importante, né? Da analgesia para paciente em emergência, né? Em urgência. Por que você acha que foi tão importante a gente deixar um módulo único só para esse tema, né? Direcionado para esse paciente em emergência e urgência, né? Para esse paciente crítico? Tá. É porque, assim, primeiro que é uma obrigação moral, né? A gente, como médico veterinário, controlar isso. E por outro lado também, eu acho que é uma baita satisfação profissional, né? Eu acho que eu e muitos veterinários, né, tinham um sonho de criança de ser veterinário e cuidar dos animais e promover conforto. Então, eu acho que é uma das coisas que mais causa satisfação para mim como médico veterinário é controlar a dor dos pacientes, né? Promover analgesia. Então, tem esse lado também. Mas por que é tão importante? Porque a dor ela sempre vem associada a alguma condição que pode ser patológica, né? Pode ser até emoção, né? Pode ser até emocional. Mas normalmente a gente está falando aqui na terapia intensiva, no paciente em emergência, de dores, né, que são físicas, né? Então, uma patologia, né? No caso aqui, o paciente politraumatizado é uma emergência e a gente precisa controlar adequadamente a dor desse paciente até para compensar, né? Até para compensar esse paciente precisa controlar a dor. Então, eu acho que primeiro que é obrigação e segundo que é uma satisfação e terceiro que é uma necessidade para a gente cuidar desses pacientes, né? Eu acho que é isso. Maravilhoso, Pena. Eu vou adicionar um quarto aqui então, tá? O quarto, gente, é que a dor é uma emergência, né, Pena? É A dor, verdade. a classificação, né, da emergência também ela está envolvida aí com as dores excruciantes, né? Então a gente precisa, né? Tudo que é emergência precisa ser corrigido imediatamente, né? Então a dor ela entra aí dentro do escopo das emergências também. E num curso que a gente fala de emergência, a gente tem que tratar uma emergência. A emergência. Você me falou, aí me deu tempo de pensar numa frase que eu gosto muito, que eu aprendi lá com as psicólogas, quando eu fazia lá parte do grupo de tanatologia, e é o seguinte, né? Em medicina, né, a gente cura às vezes, nem sempre a gente consegue curar, mas a gente deve aliviar com frequência e acolher sempre. E eu acho que quando a gente fala de animais, o aliviar ele deveria ser sempre, né? Sempre que a gente possível, sempre que puder, a gente tem que aliviar a dor, que às vezes a gente fala, não tem nada para fazer, mas tem como melhorar um pouquinho mais a qualidade de vida desse paciente, controlar um pouquinho melhor a dor? E se a resposta for sim, eu acho que a gente tem esse dever, né? Com certeza. Aqui a sinapse VET botou, né? Que a dor ela quebra a homeostase, então ela precisa ser controlada, exatamente, né? A dor ela é o quinto sinal vital, né? E ela impacta diretamente todos os outros, né? Então ela aumenta a frequência, aumenta a pressão, aumenta a frequência respiratória. Então ela realmente ela precisa ser controlada, né? Sem Perfeito. dúvidas. Sempre ponderando muito bem. A Laís do Sinapse Vet é uma querida
eu conheci ela recentemente e a gente tem trocado muita ideia aí sobre as coisas online, sobre os cursos, e eu assisto as aulas dela, ela assiste as minhas. Inclusive, ela acabou de, de fazer uma aula que ela dava aula agora hoje, de 8 às 9 horas, e ela está aqui. Obrigado pela sua participação, viu? Muito legal, Pena. E você se lembra de alguma história, assim, Pena, que foi marcante para você? Olha, Thay, em relação a politrauma, eu não sei se qual foi o tipo de trauma que ele teve, mas eu me lembro realmente da primeira vez que eu vi um gato me agradecendo, Thay. Foi assim, eu tive a sensação que ele estava me agradecendo. Foi na Universidade Rural, era um gatinho que estava com a mão toda exposta, toda necrosada, né, a exposição de ossos, e ele chegou assim, meio que uma pessoa pegou ele na rua ali, aí levou ele para o hospital, e aí eu olhei assim, na época eu não podia fazer morfina de jeito nenhum em gato, mas eu não tinha metadona, não tinha morfina. E eu fui lá e fiz meio miligrama aquilo, e depois eu fiz mais meio miligrama aquilo. Eu fiz 1 miligrama aqui de gato, tipo, uma dose muito alta, que eu não uso, né? Eu normalmente falo para fazer 0,15, uma coisa assim. E naquele momento eu senti um paciente me agradecer, tá? E eu falei, cara, eu acho que é para isso que eu vim trabalhar. Eu acho que esse é isso que eu quero fazer. Eu realmente senti ali. Eu falei, cara, a gente tem um poder muito grande de controlar a dor dos nossos pacientes. E aí eu acho que eu me senti realizado naquele momento. Eu acho que é uma coisa que eu não esqueço. Teve muitos outros casos? Teve muitos outros casos, mas eu acho que esse para mim é inesquecível. E Você nada lembra de melhor. algum caso? Hã? E, assim, nada melhor do que um opioide, né? Que aí é a classe farmacológica com maior poder analgésico, né? Para você conseguir atingir um objetivo de uma dor excruciante, com exposição óssea, com uma lesão aí avançada, né? Com certeza o opioide foi uma excelente escolha, né? Com certeza. Hoje, né, a gente não usa mais doses altas, a gente tem até a metadona, né, que a gente fala bastante, principalmente para as analgesias em gatos, né? Eu gosto bastante, né? A gente utiliza aí de 0,15 a 0,3 miligramas por quilo, né? E realmente, assim, você conseguir dar conforto, eu acho que não tem nada mais prazeroso para a gente, né, Pena? Mas vamos lá, qual que é a diferença que você vê na emergência, né, na analgesia de um paciente na emergência e de um paciente que já está na internação, já está na UTI, né? O que você vê aí de diferença nesses dois cenários? Olha, eu acho que na emergência a gente sempre tem que meio que tirar ele do quadro, né? Então você falou, ó, a dor é uma emergência, a gente tem que tirar do quadro de dor. E aí a gente vai meio que buscar ali, né? Tipo, avaliar de forma objetiva, então utilizar os métodos de diagnóstico, né? Score de dor, utilizar uma escala validada, né? Promover a analgesia o mais rápido possível, né? Normalmente a gente vai usar aí os analgésicos mais potentes, né? Então os opioides, mas a gente tem que pensar num tratamento proporcional. Então, avaliar, identificou o nível de dor, tratar de forma proporcional, sedar se for preciso, né? Porque muitas vezes a gente precisa desse passo a passo até para chegar no diagnóstico. Né? Por exemplo, um paciente que a gente entra com analgésico e ele continua com dor, a gente talvez tenha que repetir a dose, né? Mas a gente tem que buscar o diagnóstico para ele. Então, eu acho que na emergência a maior preocupação é controlar a dor até buscar um diagnóstico. Ó, Agora, posso interromper rapidinho? Isso que claro, você falou, Pena? Isso é extremamente importante, porque se eu não controlo a dor do meu paciente na emergência, pode ser que a resolução dessa dor seja cirúrgica, né, Pena? Então, sim. ele vai ser até um alerta para mim, fala, pô, caramba, eu não estou conseguindo controlar a dor dele. Já fiz dose cheia de opioides, já associei outros adjuvantes, né? Já fiz ketamina, dexmedetomidina, lidocaína, né? Às vezes eu já associei outros fármacos, né, para agir em outros receptores que estão envolvidos na dor, e mesmo assim meu paciente está cursando
com uma dor intensa, né? Será que eu não preciso investigar? Será que eu não preciso fazer uma ultrassonografia, né? Evoluir para uma tomografia em alguns casos, né? Porque você tem um caso, né, Pena, na sua família que foi assim também, não tem? Esse caso eu Uma já tia falei muitas sua. vezes. O que acontece? A Thay, gente, quando a gente dá aula junto, ela sabe as minhas histórias, ela sabe as minhas piadas, aí Eu me aproprio das histórias. ela conta as minhas piadas como se fossem delas, assim, é muito engraçado. Ó, mas vamos lá. O que a Thay está falando é a famosa dor refratária, né? E refratária tem que ser tipo, refratária, tipo, eu tentei uma coisa e deu errado, né? Então, quando a gente está diante de uma dor intensa, ela pode ser até de um nível refratário aqui, ó, um analgésico potente. Então, ó, entrei com uma dose de opioide e o paciente continuou com dor intensa, ele está diante de uma dor refratária. Agora, a história da minha família é a seguinte: eu tenho uma tia que ela é cadeirante, né? Ela sofreu um acidente em 94, aí teve fratura de várias coisas, tá? Depois de muito tempo ela voltou a andar, mas, né, com limitações, tal. Mas ela é uma mulher, né? Então, assim, o nível de tolerância à dor de uma mulher já é diferente dos homens, eu assumo, né? Eu aceito essa condição, né? Mas eu sei que as mulheres elas são muito mais resistentes à dor do que os homens, né? Isso é um fato. E ela também não é uma mulher muito assim, muito mimimi, não. Ela é bem resistente à dor. E teve um dia que ela acordou com muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. E aí a minha prima, né, que é a neta dela, acordou e falou: "Pô, o que está acontecendo aí?" Acabou levando ela para o hospital. Chegou no hospital, deram uma dose de opioide nela, deram uma dose de morfina nela, uma ampola, e ela continuou com dor. Deram uma segunda dose de morfina, né? Tipo, identificaram, ó, ela está com uma dor intensa, né? Fizeram opioide, viram que era refratário, que ainda não tinha sido suficiente, né? E, cara, o que não dá para controlar com uma dose de morfina? Tipo, assim, é alguma coisa muito grave. E aí ela fez a segunda dose de morfina, ela continuou com muita dor, e aí foram para a terceira dose de morfina e falaram: "Cara, não é possível que seja uma dor de barriga isso aqui, né?" E aí realmente foi para a tomografia, ela estava com um aneurisma, e ela saiu da tomografia direto para a cirurgia. Então, ela precisava de uma intervenção. Então, é isso que a Thay falou, né? Às vezes, quando a gente não está conseguindo controlar a dor com uma dose usual de opioide potente, não estou falando de tramadol, não, né? Estou falando de metadona, morfina. É bom que a gente pense em outros possíveis diagnósticos, talvez que a gente não estivesse nem pensando antes. Então, tentar buscar um diagnóstico, porque isso pode estar subclínico ali, pode não estar muito aparente, e a gente às vezes tem que investigar e tratar de forma intervencionista, fazendo algum procedimento cirúrgico, uma intervenção, ou até assumindo, ó, entendi, eu falo, ó, esse quadro aqui é impossível de tratar, tipo, é um tumor gigante na cavidade abdominal, não tem como mais assim, o que eu posso fazer para aliviar a dor? Então, vou combinar vários fármacos, fazer infusão contínua, e combinar coisas, bloqueio, né, anestésico local, para poder tentar controlar essa dor. Isso aí, vai. Respondi aí? Contei a história, Thay? Porque é isso, né? O paciente da emergência, às vezes, ele não vai controlar só com opioide potente ou com adjuvantes associados, né? Às vezes eu vou precisar corrigir cirurgicamente mesmo, né? Vai ser a forma de controlar a dor dele, né? Thay, a gente só não falou do paciente na internação, na UTI, né? Ah, E sim. aí, cara, assim, o que eu acho que é de diferente do paciente na emergência? É que no paciente da internação, a gente não pode se limitar a simplesmente, vou dar um opioide. Eu acho que é muito mais que isso, né? Envolve promover o alívio da dor de forma mais completa. Passa por enriquecimento ambiental, passa por promover um conforto ao ponto do paciente comer, beber, dormir. A gente não se preocupa com dormir, mas, cara, é um dos maiores fatores de estresse no paciente que está internado, ele não dormir. E não foi porque eu me comuniquei com os animais, não, mas é porque a gente vê isso na medicina, é falado na medicina, as pessoas ficam com trauma, ficam semanas sem dormir depois que ficam muito tempo na internação, e isso a gente pode transbordar, né, para o pensamento nos nossos pacientes. A gente vê que muitos animais eles ficam ali sonolentos, brigando com sono e não conseguem dormir, porque estão desconfortáveis. Então, promover esse conforto, permitir que ele consiga se movimentar, né? Promover um conforto para que ele consiga realizar isso. Se ele não estiver confortável, ele não vai dormir, não vai comer, não vai se movimentar. Então, para gasto também, né?
com que ele consiga ter autocuidado, né? Quando ele deixa de ter autocuidado, já é uma forma dele demonstrar, olha, eu não estou me lambendo mais, é porque eu estou desconfortável, não estou bem. Então, é uma das maneiras que a gente consegue identificar. E aí também envolve, né? Fora da emergência, a gente controlar também aquelas possíveis dores crônicas, né? Que na emergência é mais fácil a gente controlar a dor aguda, né? É o que a gente falou, a gente dá um opioide, resolveu ou não resolveu, se não resolveu, dá de novo e investiga. Agora, no paciente internado, a gente tem que controlar outros quadros de dor também que podem estar associados. Então, acho que é um pouco mais complexo, né, Thay? E uma coisa legal, assim, de sempre se atentar no paciente da internação, e que nossa, eu sempre bato nessa tecla, é que às vezes o paciente ele só urina na rua, né? Um paciente que está ali condicionado a fazer todas as necessidades na rua. E aí ele fica confinado, né? E ele pode até ter um processo doloroso ali, que você está fazendo um tratamento, mas às vezes ele está desconfortável, sentando, levantando, né? Indo para lá e para cá, porque ele quer urinar e defecar. Né? Então, quantas vezes eu controlei o desconforto do paciente passando uma sonda vesical? Né? Então, só deixando ele mais aliviado, o paciente, depois que passa a sonda, nossa, ele se entrega, ele dorme. Por quê? Porque ele só queria urinar. E às vezes a gente está pensando em coisas mirabolantes, pensando em associar fármacos, fazer bloqueio, e o paciente ele só quer urinar, né? A bexiga dele tá aquele bexigoma, né? Que a gente até encontra na literatura esse conceito mesmo, né? De bexigoma, porque tá super distendido, ele tá desconfortável, né? Então, tentar descartar o básico antes, né? De começar a mexer no protocolo analgésico também é uma dica aí bem interessante. Ele simplesmente não quer defecar e urinar onde ele vai continuar deitado. Tipo, é bem simples, né? Não precisa ser um gênio para entender, né? Porra, ele não quero defecar aqui que eu vou ficar deitado depois. Estou num quadradinho, num cubículo. Acho que esse é um ponto crucial mesmo, tá? Você mandou bem aí, lembrar disso. E Pena, então o que você acha, né? Vamos entrar um pouquinho mais nesse tema, um pouquinho mais a fundo, né? Quais são as principais dúvidas que você vê aí dos alunos, dos seus colegas, né? Quando a gente fala sobre essa questão de analgesia no paciente politraumatizado? Tá, eu acho que uma dúvida, eu acho que a dúvida que eu mais recebo, né, de todos os nossos alunos, nossos colegas, né, de tudo que a gente tem feito, eu acho que é dúvida sobre protocolo, né? As pessoas ficam perguntando, qual o protocolo que eu faço? E é tão duro dizer que não existe um protocolo, porque não tem mesmo, cara. Quantas vezes eu achei que devia fazer um opioide potente, né? Fiz uma dose de morfina, e aí o paciente vomitou, ficou desconfortável, ficou midriático, e aí, né, começou a alucinar. Talvez não precisasse de opioide, talvez ele precisasse só de um tramadolzinho, né? Então, eu acho que o aparecimento desses sinais, ele demonstra que a gente foi over ali na intervenção. Ou do mesmo contrário, né? O paciente está com uma dor intensa, a gente faz tramadol, ele continua com a dor intensa dele lá, porque não era para tratar com tramadol, e assim vai. Então, eu acho que pensar, existe um protocolo único? Não, existe um direcionamento, existe um conceito, né, mais que estabelecido, mas eu acho que essa questão de achar que existe um protocolo definido e não tem. A gente tem que ajustar, né, eu gosto da palavra personalizar, tá? Personalizar o tratamento, né, a terapia analgésica para o paciente. Acho que é isso. O que mais? Eu acho que um outro medo muito frequente é o paciente descompensar. O paciente fala assim, eu vou fazer um opioide, o paciente vai descompensar, vai ficar hipotenso, vai ficar não sei o quê. Cárdico. Acha que assim, ele pode morrer. Vê se você concorda, assim, um paciente que chega politraumatizado e ele morreu depois de aplicar morfina, ele não morreu por causa da morfina. Com certeza. Ou ele tinha uma hemorragia interna, né? Ou ele tinha uma síndrome compartimental, né? Ou ele tinha aí qualquer outra questão, né? Mas matar com uma dose de morfina realmente assim, só se ele morreu de respiração, né? E ninguém fez nada, não viu, né? Aplicou morfina e foi embora. Mas aí não foi por conta da morfina, foi por conta da própria aspiração. Exato. Cara, eu acho que eu não consigo acreditar. Tipo, eu lembro que quando eu tava começando, né, eu falo assim, não, mas é pouco, você fez um tramadol e não precisava fazer. Cara, não foi isso. Eu não acredito, é meio que eu não tenho essa crença. Eu falo, cara, olha, se o paciente morreu por causa de uma dose de um analgésico, ele ia morrer por qualquer outra coisa.
Com Então, certeza. acho que descompensar não era para ser um medo, mas é um medo frequente, né? Uhum. E acho que é isso, é lidar também com as reações adversas do fármaco, né? Então, pô, ele pode vomitar? Pode, mas se você já sabe que ele pode vomitar, você vai usar alguma precaução para isso, né? Por exemplo, perguntar se tem jejum, se não tá, não sabe se tem jejum? Tá, tenta evitar morfina, né? Vai de meperidina, vai de metadona, vai de fentanil, né? Vai de Vai de algum outro fármaco, Panadol, né? vai de Também. butorfanol, né? É. Então, pensa em alguma outra alternativa aí, né? Uhum. Mas assim, eu confesso que eu não vejo paciente que tem muita dor vomitar, não, né, Thay? Eu ia falar isso agora, Pena. Eu ia falar assim, mas na sua experiência, Pena, um paciente politraumatizado, pedindo morfina, né? Porque ele está pedindo morfina ou metadona, ele está pedindo um agonista ali. Aí você vai e dá, acerta na mosca, né? Ele não vai vomitar. A gente vê vômito naquele paciente que a gente faz uma MPA, né? Uma medicação pré-anestésica, que ele está sem dor nenhuma, e aí você vai lá e aplica um opioide potente, agonista total, aí sim ele vai ter um efeito adverso, que normalmente cursa aí com náusea, vômito, e aí beleza. Mas no paciente que precisa de analgésico, nossa, acho que eu nunca vi vomitar, de verdade. Com as doses que a gente está acostumado a utilizar, que é até meio miligrama por quilo aí, eu nunca vi nenhum efeito adverso. Eu não lembro, tá? Se eu falar que lembro, é mentira. Eu não Eu não lembro de ter lembro feito. também. E até tem um outro efeito que é bem falado, assim, é bem visto, eu vejo com frequência que é aquele painting, né? Que é o paciente, né? Eu fiz um opioide, o paciente começa, ele mexe no centro termorregulador, pá, muito louco, e aí ele começa a respirar querendo eliminar aquela sensação de calor, de hipertermia, só que no fundo é só uma percepção dele, né? E até isso eu não vejo. O paciente que chega, por exemplo, dispineico, né? O paciente politraumatizado, que é o que a gente está falando, chega dispineico e com muita dor, você faz um opioide nele, ele não aparece esse efeito de painting. Geralmente ele fica mais calmo, mais tranquilo, respira melhor, a frequência cardíaca cai um pouquinho. Então, assim, eu acho que ele é o tudo de bom. Ele é o primeiro passo para a gente compensar um paciente aí politraumatizado, com dor intensa. Eu acho que é realmente entrar com um analgésico, né, Thay? Sim. E vamos lembrar só um conceito rapidinho, Pena, que me veio aqui na cabeça, que a gente está martelando no opioide aqui, mas existe a tríade analgésica, né? Então, toda vez que a gente pensa na analgesia, a gente precisa falar de outras duas classes farmacológicas, né, Pena? Sim, com certeza. Esse é um conceito que assim, ele é mais que estabelecido. Toda vez que eu for pensar em analgesia, principalmente dor aguda, eu vou pensar em opioide, como o principal, né, fármaco aí analgésico ou de escolha. O segundo aí a gente vai pensar nos anti-inflamatórios. E terceiro são os anestésicos locais. Só que eu tenho um conceito aí para a gente pensar, né, nessa tríade, né? Se eu puder combinar os três, é sempre a melhor combinação, porque você está agindo ali em vários pontos da via nociceptiva e vai controlar melhor a dor. Então, toda vez que eu vou pensar num paciente eletivo, eu vou combinar os três fármacos. Num paciente politraumatizado, também, mas eu tenho que pensar algumas coisas. Por exemplo, no paciente politraumatizado, eu tenho que pensar, eu posso dar anti-inflamatório no esteroidal? Então, eu tenho que ver ainda se esse trauma, qual foi a extensão dele, se vai ter ali algum Eu efeito evito. hemodinâmico, né? Eu evito nesse início aí, até entender exatamente como ele está, eu seguro um pouco. Então, a primeira pergunta é, eu posso dar anti-inflamatório? E no politrauma, eu geralmente, é o que ele até falou, eu provavelmente vou segurar até ver quais foram as consequências cardiovasculares, quais foram as consequências ali renais desse paciente, se teve algum efeito no trato gastrointestinal, então, no efeito de coagulação. Então, Exatamente. o anti-inflamatório eu tenho que ver se eu posso dar. O anestésico local, eu tenho que ver se eu consigo. Uhum. Porque às vezes tem técnicas de anestesia locorregional, que é o método mais eficaz para controle de dor, né, para inibir, né, completamente a via nociceptiva, né, a analgesia, o opioide, ele vai minimizar, mas o anestésico local que vai bloquear. Eu tenho que ver se eu consigo. Então, se eu tenho alguma técnica ali de neuroestimulação, de ultrassom, ou se é uma simples técnica ali que eu consigo realizar com bloqueio não guiado, né, um bloqueio às cegas. E tem situações que a gente cada tipo de trauma vai ter, né? Cada local que a gente tem que intervir vai ter um tipo que a gente consegue fazer. Se for, por exemplo, numa cauda, eu consigo simplesmente fazer um bloqueio em volta da cauda e funciona.
né? Tem situações que a gente vai precisar da epidural, tem situações que a gente vai fazer um bloqueio guiado com ultrassom, com neuro. Então, se eu conseguir fazer uma anestesia local, vai ser sempre bem-vindo, né, Thay? Com certeza, é o método ouro aí, né, para a gente controlar. Mas o opioide, Thay, mas assim, no opioide, você pensa para dar opioide ou não? Não. Assim, o que eu normalmente penso é assim, deixa eu ver primeiro a frequência cardíaca, né, para ver se eu faço uma metadona ou não, né, se eu vou diminuir muito, mas se é um paciente politraumatizado, dificilmente ele vai ter bradicardia, a não ser que seja um traumatismo crânioencefálico, ele esteja cursando com aquela síndrome de Cushing, né, que dá hipertensão e bradicardia. Tirando esse cenário, né, ou um paciente com uma obstrução uretral, né? Mas um politraumatizado realmente ele vem numa condição hiperdinâmica, foi o que você falou. Ele vem taquicárdico, né? Com a pressão elevada, e aí eu vou fazer a metadona, posso fazer a morfina, posso fazer qualquer opioide. Aí eu não fico pensando muito, não. Eu normalmente vou mais direto ao ponto mesmo. Assim, eu acho que até no paciente que você falou aí, no paciente com trauma crânioencefálico, você vai abordar um pouco isso amanhã, né? Mas eu acho que até nele a gente vai se beneficiar do opioide. Com O que eu certeza. acho que o pulo do gato aí vai ser como a gente vai manejar esse paciente usando o opioide, né? Porque a gente vai ter Sim. que ter alguns cuidados, mas assim, se o paciente tem um trauma, se tem dor, primeira coisa é controlar a dor. Aí depois, se eu conseguir salvar o resto dos órgãos dele, melhor ainda. Mas controlar a dor é obrigação primordial ali como médico, né, Thay? Com certeza, Pena. Então, bora lá. Onde que você vê que os VETs mais erram quando eles vão ali abordar esse paciente politraumatizado, né, com essa questão analgésica? Tá, eu acho que passa por um medo, né, de todo mundo, né? Quando a gente vai pensar em medo de opioide em eu acho que todo mundo já teve um dia medo, né? Eu confesso que durante um tempo da minha vida, eu achava que assim, ó, fentanil só posso usar se eu tiver ventilador mecânico, né? E que não é assim, né? Então, eu acho que eu acho que passar pelo medo de usar opioide, eu acho que é frequente, né? Medo dos efeitos adversos, medo das reações hemodinâmicas. E eu acho que é um medo que ele é superestimado, né? Uhum. Eu acho que a gente já passou dessa época de ter medo de opioide, né? Ajustando as doses, não é para a gente ter medo, é só ajuste de dose. Eu acho que o segundo erro mais frequente, vamos ver se você concorda comigo, mas é realizar um protocolo igual. Esse é. Porque tem aquelas pessoas que vão fazer, não, eu faço dipirona para todo mundo, ou a pessoa, não, eu só faço anti-inflamatório, ou eu faço tramal de dipirona para todo mundo. Eu vejo que assim, as pessoas tipo, gostam de um protocolo e aí faz, né? Antes era tipo, deixa com um pouquinho de dor para o paciente não se mexer tanto. Ele tá fraturado em vários lugares, é até bom ele sentir um pouquinho de dor. Hoje em dia já é raro a gente ter esse tipo mas isso aí, né? Às vezes criou Prevaleceu umas por muitos barbaridades, anos, né? né? Foi um conceito aí que prevaleceu por muitos anos. Acho que tinha até professor que falava isso na aula, né? Que não, que é bom Sim, deixar com um pouquinho de dor para ele poder ficar mais quietinho, né? E hoje é, isso já é um conceito totalmente abominável, né? A gente sabe que a é, dor ela causa várias alterações hemodinâmicas ali, tanto na questão da cicatrização quanto na resposta imunológica mesmo desse paciente, né? Então, isso já não é mais um conceito aceitável, né? é. E aí eu acho que ele parte pro protocolo único, que é tipo, o tramadol com dipirona, ele vai ter um efeito benéfico de estar associado? Vai, aí faz tramal de dipirona de 8 em 8. Uhum. Muitas vezes a pessoa que vai dar administrar nem fica ali de 4 em 4 horas conseguindo dar medicação, ou pega e faz isso num gato, que a cada 4 horas tem que dar uma medicação. Cara, você não tem um gato, você tem uma vítima em casa, porque ele não, ele não tolera esse tipo de intervenção. Então aí pega e faz um combinado e aí faz isso para todo mundo. Tramal de pirona 3 dias. Passou os 3 dias, corta, independente se ele continuou fraturado, se não continuou. É isso aí, 3 dias e acabou. Então, um protocolo único que não tem adequação de intervalo, de dose, de frequência, né? Que você vai dar um intervalo, de dose, de combinação de fármacos. Então, utilizar um protocolo único, eu acho que é um erro muito grave. E sem reavaliar, né, Pena? É isso que você falou, né? Eu acho que esse conceito, não, mas ele já tem analgesia, eu já fiz analgésico para ele. Tá, mas foi o suficiente? Ele precisa de mais?
ou ele precisa de uma outra classe farmacológica, né? Então, não é só. Foi o que a gente falou ontem do oxigênio, né? Não é só falar, eu estou dando ali um suporte de oxigênio. Está sendo suficiente o que você está oferecendo para ele? Você precisa evoluir no seu tratamento, ou você precisa, né, ou escalonar ou descalonar o protocolo que você tá proporcionando para ele, né? Então não é só se ficar satisfeito, né? Eu já fiz analgésico, já fiz um bloqueio, então tá ótimo, tá perfeito. Não, é um paciente que você tem que ficar ali, né? De hora em hora, avaliando, reavaliando, vendo o que você pode ajustar, né? E não se satisfazer só porque ele está com analgésico. É aquele paciente que você fez tramal a cada 8 horas e com 5 horas você já vê que ele está com dor, mas não chegou no horário do tramadol ainda, então espera um pouquinho. Né? Eu acho que isso é muito frequente, né, Thay? Outra coisa que eu acho que passa por um erro constante é não indicar internação para controle de dor, Thay. Também. Eu tenho até um paciente recente que ele fez uma mandibulectomia. Não deixa de ser um baita de um trauma, né? Ortopédico. É porque eu recebi a mensagem dela ontem, da dona, e tipo, ele chegou em casa, tudo feliz, pô, gostei, fiquei feliz pra caramba. Mas aconteceu, ele fez a mandibulectomia, no dia seguinte estava em casa e aí ele não comia de jeito nenhum. E aí eu falei, olha, ele precisa ficar internado, porque senão o que vai acontecer? Ele não vai comer, vai desenvolver uma lipidose, vai complicar, né? Gato sem comer 2, 3 dias ou comendo menos do que ele precisa, né? Menos que 70% da média, ele não come. E esse gatinho, depois do opioide, ele ficou nauseado no primeiro, depois ele já se acostumou e depois, cara, ele voltou a comer, em 2 dias ele estava ótimo e foi para casa. Né? Mas se não tivesse passado por essa etapa de controle de dor, a gente não ia conseguir garantir a ingestão mínima calórica desse paciente. Então, a consequência, a dor, que já quebra a homeostasia, a gente vai ter ela afetando também o quê? Entrando num quadro de catabolismo, porque o paciente nem ingere a quantidade de caloria que ele precisa para sobreviver. Então, muitas vezes a gente precisaria indicar uma internação, sim, com o paciente de dor, e isso não é em todo mundo. Às vezes fez uma mastectomia, cara, a maioria deles ficam bem depois com analgesia em casa. Mas alguns deles não, então Jesus precisa ficar ali 24 horas, 48 horas, depende também da disponibilidade de quem vai cuidar disso em casa. Então, o paciente politraumatizado é assim que funciona, eu tenho que controlar a dor, e ele só pode pensar em ir para casa depois que ele já estiver usando dentro da clínica os fármacos que ele receberia em casa, e continua, né? Um outro erro aí que eu vou falar nesse contexto aí tá na clínica tomando metadona a cada 4 horas, ou a cada 6 horas ele vai para casa e recebe tramadol a cada 8. Tipo, você está aceitando o tema da dor. Né? Nem descalonaram, né? Sai da metadona direto para o tramal sem saber se realmente dava para passar o tramal para casa, né? Se realmente o tramal seria o suficiente naquele quadro, né? Eu acho que isso é um erro muito, muito frequente, né? Que realmente a gente precisa descalonar de um opioide total para um tramadol dentro da internação ainda, né? E não fazer esse teste em casa, né? E geralmente, assim, se não for um veterinário que tem habilidade ali, ou que já foi treinado para avaliador, se for um proprietário leigo, ele geralmente ele vai ter menos percepção do que é dor, ou do que é desconforto, do que é a evolução normal da doença, ou o que é uma recuperação. Então, ele vai estar completamente perdido e tendo que avaliar se o paciente está com dor ou não. Então, eu acho que botar uma responsabilidade muito grande para quem não tem o conhecimento que a gente, como veterinário, teria, né? Então, acho que são fatos aí importantes, né, Thaisinha? Você lembra de mais alguma coisa? Não, eu acho que é uma questão extremamente importante para a gente se atentar, né? E isso acontece, né? Ele estava um pós-operatório de controle de dor de uma cirurgia ortopédica, saiu ali no pós-op imediato fazendo opioide total, e no dia seguinte ele tem alta com receita de tramadol. Mas aí eu pergunto, mas ele fez o tramadol aqui na internação? Como que ele respondeu ao tramadol? Foi suficiente? Ele ficou bem? Ficou confortável? Ah, não, a gente só suspendeu a morfina, a metadona e liberou ele para casa. Né? Então,
Cara, mas, né, será que ele realmente tinha condições de ter alta? Porque a gente começa a colocar em sessões, né? Ah, esse aqui é um pós-operatório, então ele vai tomar isso. Esse aqui é um paciente politraumatizado, ele vai tomar isso. Então, a gente começa a colocar dentro de umas caixinhas, e foi o que você falou, a gente não personaliza, né? E a dor, gente, ela é extremamente individual, né? Cada paciente vai ter uma resposta diferente, né? Já tem diferença entre sexos, né? O sexo feminino demonstrar menos do que o masculino, ou o infantil, né, o neonato, ele demonstrar mais do que um paciente mais idoso, né, com menos cognição. Então, existem diferenças de inúmeros fatores, de inúmeros lados, né? A gente tem vários vieses, e ainda por cima você categorizar ali e achar que está todo mundo respondendo igual, né? Então, é claro que não está certo isso, né? Então, isso também é uma questão que a gente tem que voltar. Tá, eu lembrei de mais 2 erros frequentes, tá? Esse eu acho que é clássico. Ó. Um é evitar o uso de opioides em infusão contínua. Também. Cara, depois que eu passei a usar, às vezes a gente fica até meio viciado, porque é mais barato, é melhor, né? Porque eu não tenho aquele efeito de picos e vales, né? De tipo, apliquei, aí a gente tem um pico de analgesia, conforme vai sendo metabolizado, tem um vale ali onde o paciente começa a ficar com dor de novo, aí fala, ih, tá com dor de novo, aí entra com analgésico de novo. Então, quando a gente mantém a infusão contínua, a gente mantém ali aquela dose, recebendo ali, a cada gota ele recebe um carinho ali de analgésico, né? Então, eu digo que é isso. Então, é muito mais barato, é muito melhor, né? É tipo eu posso dizer aí, se for um paciente pequeno, é infinitamente mais barato. Né? Para uma conta rápida aí, uma ampola de opioide, de morfina, uma ampola de metadona, dá às vezes aí para 3 dias de analgesia para um gatinho, né? Essa conta fácil para a gente é isso. Né? Enquanto a gente teria que coletar ali 0 qualquer coisa e jogar fora o resto. Então, é infinitamente mais barato. É mais fácil de titular, né? Porque a gente está administrando aquela dose e eu posso, ou vou aumentar a taxa de infusão, ou eu vou diminuir a taxa de infusão, né? Normalmente a gente faz aí uma quebra de 20%, alguma coisa assim, um direcionamento geral. Então, é mais fácil do que ficar tendo que reavaliar, como você falou, né? De hora em hora eu tenho que reavaliar, porque, pô, eu fiz um tramadol, será que ele está durando 2, 4, 6 ou 8 horas? Então, pô, se o paciente está precisando de um opioide potente, eu geralmente vou fazer uma dose de morfina, de metadona, e vou pensar em infusão contínua ali, como uma estratégia de acordo com o quadro do paciente. Não é para todo mundo também que precisa fazer uma infusão contínua. Mas se tiver que ficar recebendo metadona mais que uma vez por dia, eu geralmente vou pensar em optar pela infusão, né, Thay? É isso. E o politraumatizado, né? Se tem um cenário aí que, né, a gente tem que pensar de primeira numa infusão contínua, é no paciente politraumatizado, né, Pena? É claro. Mesmo porque às vezes a gente não consegue bloquear tudo, né, Thay? Exatamente, e até porque tem uma limitação de volume do anestésico local, né? A gente sabe que a lidocaína, né, a bupivacaína, ela tem uma dose tóxica, então às vezes eu vou ter que preconizar alguns bloqueios mesmo, né, por falta mesmo de volume, de massa anestésica, né? Então, assim, nem sempre eu vou conseguir bloquear da cabeça ao pé do paciente politraumatizado, né? Então, vou precisar realmente utilizar outras estratégias, né? Então, a infusão contínua ela tem que estar ali entre o top 3, né, de estratégia nesse tipo de paciente. Pensar, às vezes, tendo um trauma de coluna, pô, eu não posso nem fazer uma analgesia peridural, porque às vezes a anatomia não me permite, né, tá modificado. Então, tem situações ali que às vezes até a gente não consegue fazer. Né? Então, Também. às vezes vai precisar de um ultrassom e nem todo mundo é familiarizado, muitas vezes a gente não tem ultrassom à beira-leito, né? Então é um fator de complicação. E outra coisa que eu lembrei também, Thay, é o uso de adjuvantes. E aí, a gente falou de analgesia multimodal, né? E aí os adjuvantes, eles vêm de uma forma muito benéfica, né? A gente falou da tríade da analgesia, então opioide, anti-inflamatório, anestésico local, que muitas vezes a gente não pode usar o anti-inflamatório na fase inicial do paciente politraumatizado. Muitas vezes a gente não consegue usar o anestésico local, mas aí vem aquelas soluções. Eu posso usar adjuvante ketamina, posso usar adjuvante gabapentina, alfa-2 agonista, serênia. Cara, tem um monte de coisa que você pode usar? Pode, mas a gente tem que se lembrar sempre que eles são adjuvantes, né? Eles vêm como um plus. E uma das coisas que eu já vi inúmeras vezes às vezes, tipo, não,
o Maropitã, né, o Serenia, ele é um ótimo analgésico visceral. E o paciente, o problema dele é uma dor visceral, o trauma dele causou. E aí mantém só com um analgésico adjuvante. Cara, não é para fazer isso. Né? Essa substituição para um analgésico só adjuvante, eu acho que é um dos erros aí mais frequentes que eu vejo aí, que o pessoal fala, insiste nessa estratégia que não é boa, gente. Essa monoterapia, né, totalmente insuficiente, tem que ser realmente abolida, né? O Serene ele vai ser bom, né? A gente tem aí vários trabalhos até de brasileiras, né, Pena? Até que você conversou com uma das pessoas que pesquisou bastante sobre a infusão contínua do Serene, e claro que ele tem a sua aplicação, né? Tem vários estudos aí falando sobre a ação, principalmente anti-inflamatória, né, que ele inibe a interleucina 6, mas isso, ele vai agir em uma das vias ali, fazendo a substância P, antagonizando a substância P. Então, a gente tem que entender que a via da dor, ela é gigantesca, né? Eu não posso achar que eu vou controlar um paciente politraumatizado com um fármaco e que age numa via ali muito, muito específica, né? Eu vou querer agir numa via que realmente seja mais hard ali, né? Mais potente, né? Eu quero ser mais agressivo nessa minha primeira abordagem, até porque essa dor do paciente politraumatizado, né? A dor mais aguda, que vai pontuar mais, vai ser aí nessas primeiras 72 horas, né, Pena? Depois disso, a dor ela tende a diminuir, né? Naturalmente, ela tende a diminuir. Então, resumindo aí, ó, vou resumir aí os erros que a gente falou. Ó. Medo de opioides, protocolo, mantendo sempre o mesmo protocolo, não indicar internação para controle de dor intenso, não utilizar infusão contínua e substituir aí os analgésicos mais potentes por terapias adjuvantes, e o pior, né, cenário é quando coloca ele como sendo a terapêutica única, né, ou o principal, né, acaba substituindo os outros só por uma terapia aí somente com adjuvantes. Eu acho que são os 5 erros mais frequentes que eu vejo são esses, tá? Você concorda? Eu concordo, eu assino embaixo, acho que é isso aí mesmo. E deixa eu te perguntar então, Pera, você falou dos erros, né? Então vou te perguntar o que que você, né, se você pudesse voltar lá no tempo, na época que você se formou e começou a trabalhar, né, de fato como médico veterinário, o que que você gostaria de saber para assumir um plantão, né, e de repente se sentir mais confiante para atender um paciente politraumatizado, né? Resume em 3 ou 5 pontos aí de coisas que você gostaria de saber, né? Para poder atender um paciente politraumatizado. Essa é uma pergunta muito boa, tá? Porque acho que até direciona assim, tipo, se o que eu gostaria de saber é o que eu gostaria de praticar, né? O que eu gostaria de ter feito desde o início, porque eu não fazia isso desde o início. Né? Eu acho que é bem por aí. Então, vamos lá, eu acho que a primeira coisa é a avaliação de dor. Que quando eu me formei, tá, assim, até os guidelines mesmo para falar de dor, de avaliação de dor, eles vinham com uma montoeira de sinais clínicos, tipo assim, às vezes 3, 4 páginas só falando de quais são os sinais clínicos de dor. E aí a gente se confunde, porque tem que ver tantos sinais, qual que é mais significativo, qual que é mais dor mais intensa, né? Aí ficar a posição de prece, eu não sei, cara, era difícil de ler. Ó quem tá entrando aí, ó. Feline Grimace Scale. Então, ó, não tem nada melhor do que falar do que isso, né? Talvez seja o Paulo Stigo aí entrando na nossa live, né? Que honra! Que honra. Então, assim, eu acho que o maior desejo que eu tinha era saber avaliar a dor. E, ó, o professor Paulo Stigo aí, junto com o professor Stega, desenvolveram escalas de dor validadas para uma pancada de espécies. Eu acho que hoje, se os felinos tinham uma pior avaliação de dor quando eu me formei, eu acho que hoje eles são os que têm mais ferramentas para isso, tanto para avaliação de dor crônica, de dor aguda, e esse pessoalzinho, esses brasileiros aí que movimentam o mundo da anestesia, da analgesia, eles são um dos maiores responsáveis por essas escalas, né? E eu acho que era uma das coisas que eu mais queria, era aprender avaliador. Eu acho que isso tem ajudado muito mais animais quando eu comecei. Então, avaliar, quantificar a dor
de uma escala que é cientificamente comprovada, eu acho que isso não tem preço. Então, pô, fiquei muito contente na hora que eu fui falar, apareceu isso. E hoje em dia, ó, tem... O que eles estão trabalhando agora? Vamos falar uma parada que eles estão trabalhando agora, mas vocês me confirmam aí, manda mensagem. Eles já fizeram as escalas validadas, eles fizeram uma escala resumida, que é mais simples a gente avaliar. Eles botaram isso num app, né, num aplicativo que a gente consegue fazer, ó, pontuar as coisinhas ali e vai super fácil. E eles estão partindo agora para uma parada que é a avaliação por inteligência artificial. Então eles vão lá, botam o celularzinho assim, ó, olha a cara do gatinho e ele já diz ali, ó, dá pontuação e, ó, às vezes melhor do que a maioria dos seres humanos, né? Então, assim... O erro é menor, né, Pena? Parece que o erro está menor, hein? Tem menos viés, não tem aquele dia que você está mais emocionado, que você teve um problema em casa, ou que você está com uma enxaquecazinha, né? Inteligência artificial tem dessas, né? Sofre poucas interferências ambientais. Então, assim, sensacional, cara. E você ter uma boa avaliação já é 70% do caminho, porque depois que você classificou o nível de dor, cara, é só seguir a tabelinha ali, ó. É para dor leve, moderada, intensa, aplicar e ver o resultado. Como que a gente vê o resultado? Reaplica a avaliação. Reavalia. Então, não tem muito o que inventar, né? E aí eu falo que não tem que inventar o quê? Avaliou, não inventa, vai para a tríade da analgesia. Então, opioide, anti-inflamatório e anestésico local. Posso dar anti-inflamatório? No politraumatizado eu penso 2 vezes. Consigo dar um anestésico local? Eu tenho que saber, né? E não estou falando assim, não consigo, vou aceitar. Não, você vai estudar para a próxima vez conseguir aplicar. Né? Então, pensar em como aumentar o nosso leque aí para conseguir utilizar, né, mais anestésicos locais a nosso favor. E, por último, né, eu acho que o opioide, né, eu acho que é a classe farmacológica aí que é mais versátil, que eu confesso que eu não vejo uma contraindicação explícita, né? Explícita para utilizar. Eu acho que é esse caminho, tá? E eu teria menos medo dos opioides também, né? Acho que a gente já falou bastante sobre isso. Utilizaria mais a infusão contínua. Eu acho que é isso, tá? Resumir aí todo esse quadro. Perfeito. Maravilha, eu também estou com você, Pena. Eu gostei do que você pontuou aí. Eu acho que quantificar a dor para a gente poder ir direto ao ponto, né? Foi o que você falou. Eu não posso nem dar tiro de canhão em formiga e também não subtratar, né? Não deixar o paciente com dor ainda, porque eu resolvi que eu ia fazer um analgésico mais leve, né? Então, quantificar com certeza é o primeiro passo para eu poder entender qual é a dor que eu preciso tratar, né? E aí eu vou fazer um tratamento mais assertivo, né? Isso daí é o principal. E depois eu vou reavaliar para saber se funcionou, se não funcionou, o que eu preciso continuar fazendo ou não naquele protocolo, né? E, Pena, então qual que seria o primeiro passo para a gente implementar aí amanhã, né, no nosso plantão, né? Se você fosse dar aí uma dica de ouro, né? Qual que seria essa dica para a gente conseguir implementar imediatamente? Eu acho que não é para amanhã, não, tá? Quem estiver no plantão hoje já pode utilizar, né? Eu acho que é assim, ó, avaliou a dor, identificou a dor, o paciente está com dor intensa, não pensa muito não, eu prefiro até metadona, acho que hoje em dia ela é até mais versátil aí do que a morfina, você vai ter menos complicações, usa uma dose aí usual, uma dose teste, né, eu falo que é uma dose teste, metadona aí 0,25 mg quilo para o cão, 0,15 para o gato, e eu falo que é uma dose teste porque você pode ter que refazer, né? Mas dificilmente você vai ter uma complicação muito grande com essas doses, né? O cara não vai ter complicação, mas você pode ter uma bradicardia maior, o paciente ficar um pouco mais hipoxinâmico, né? Então, assim, é aceitar que a frequência cardíaca vai reduzir, não necessariamente vai ficar bradicárdico, né? Aceitar que ele deve ter uma leve sedação. Muitas vezes essa sedação aí ela é associada ao conforto, né? Então, o paciente que está taquicárdico, está hipertenso ali por conta da dor, ele vai diminuir um pouco mais a frequência, vai ficar um pouco mais tranquilo, né? Porque nada melhor do que aliviar a dor, né, Thay? Para a gente Pô, se é isso, às confortar. vezes ele já está ali naquele estresse há dias, né? E aí você dá aquela dose que ele precisa e ele vai falar, ai, graças a Deus, agora eu vou dormir, né? Vou descansar um pouquinho, porque eu já estou aí há dias sentindo uma dor intensa, né? Então, é isso, né? Também
tem que ponderar essa condição no paciente, né? Às vezes ele não sedou, né? Às vezes ele só falou, cara, que bom, deixa eu dormir aqui um pouquinho, né? Exatamente. E tem um bom, que assim, se não for o suficiente, né? Se o paciente continua com dor, repete a dose. Pois é. Repete a dose e aí busca o diagnóstico, né, Thay? Porque, lembra, se ele não respondeu uma dose teste, ele pode estar diante de uma dor refratária, então busca um diagnóstico ali, vê o que mais que tem, nem que seja para descartar, ó, não tem mais nada. Mas busca, né? Vai procurar alguma coisa a mais. É isso. Beleza, Taizinho? Pô, perfeito, adorei hoje, Pena. Achei que foi um ótimo bate-papo aí. A gente levantou vários erros, vários acertos, várias dicas, né? Então, acho que a gente deu aí um bem bolado sobre esse cenário do paciente politraumatizado, né? Então, quem ficou com alguma dúvida, com alguma questão, que quer falar sobre algum caso, também pode mandar para a gente, manda lá no direct, né? Que a gente tem o maior prazer em responder vocês.